Você sabia que, em apenas 3 anos de conflito, a Ucrânia perdeu cerca de 18% de seu território? Esse dado alarmante é apenas a ponta do iceberg de um impacto que reverbera globalmente, afetando economias, sociedades e, claro, o seu bolso. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lidera uma nação em guerra, mas as consequências desse conflito ultrapassam as fronteiras da Ucrânia, chegando até o Brasil. O que acontece quando uma nação perde terras férteis e recursos essenciais? As repercussões vão além das fronteiras do país e atingem mercados globais, criando uma instabilidade econômica que afeta todos os países. O aumento nos preços de commodities como petróleo e gás eleva os custos de produção e, consequentemente, os preços no supermercado. Além disso, a escassez de fertilizantes impacta a produção agrícola, afetando a oferta de alimentos e pressionando a inflação. E é por isso que vamos te mostrar tudo o que está acontecendo com a Ucrânia e por que é pior do que você imagina. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe seu like para não perder nenhuma atualização. O conflito na Ucrânia, que já dura 4 anos, permanece como um dos maiores desafios geopolíticos do século XXI. Em 3 de março de 2025, após uma reunião tensa na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão temporária de toda a ajuda militar à Ucrânia. Essa decisão visou pressionar o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a se comprometer com negociações de paz com a Rússia. A interrupção do apoio militar dos Estados Unidos teve consequências imediatas e graves para a Ucrânia. Sem o fornecimento de armas avançadas e inteligência crítica, as forças ucranianas ficaram vulneráveis a ataques russos coordenados. Na região de Kers, por exemplo, as tropas ucranianas sofreram perdas significativas devido à falta de recursos essenciais para a defesa eficaz. Além das perdas militares, a suspensão afetou a moral das tropas, a confiança na capacidade de defesa do país. A ausência de apoio dos Estados Unidos colocou a Ucrânia em uma posição delicada, forçando-a a buscar alternativas junto a aliados europeus. No entanto, esses aliados não possuem a mesma capacidade de fornecer suporte militar abrangente, deixando lacunas significativas na defesa ucraniana. Essa situação destaca a complexidade das relações internacionais e a volatilidade das alianças políticas. A dependência da Ucrânia em relação ao apoio militar dos Estados Unidos expôs fragilidades estratégicas, especialmente quando mudanças na política externa americana alteram o equilíbrio de poder na região. A busca por alternativas de apoio internacional tornou-se uma prioridade para a Ucrânia, enquanto tenta navegar em um cenário geopolítico em constante mudança. O conflito na Ucrânia, que já se estende por 4 anos, tem imposto um custo humano alarmante. Até fevereiro de 2025, estimativas indicam que aproximadamente 46 mil militares ucranianos perderam a vida, com números que podem chegar a 100 mil quando se incluem feridos e desaparecidos. Essas perdas refletem a intensidade e a duração do conflito, afetando profundamente a sociedade ucraniana. Do lado russo, as baixas também são significativas. Investigações apontam que entre 195 mil e 219 mil soldados russos morreram desde o início da guerra, com 88 mil nomes identificados. Essas estimativas destacam o impacto devastador do conflito sobre as forças armadas russas. Além das perdas militares, o sofrimento civil é igualmente grave. Relatórios indicam que mais de 40 mil civis ucranianos foram mortos ou feridos durante o conflito, com muitas mortes atribuídas ao uso de armas explosivas. Cerca de 6.203 dessas vítimas eram homens adultos e 669 crianças. Esses números ressaltam a necessidade urgente de uma resolução pacífica para o conflito, visando preservar vidas e restaurar a estabilidade na região. O impacto humano é profundo, afetando não apenas os combatentes, mas também as famílias e comunidades em ambos os países. O conflito em curso entre a Ucrânia e a Rússia resultou na perda de aproximadamente 11% do território ucraniano desde 2022. As regiões mais afetadas incluem Donetsk, Luhansk, Zaporíjia e Kherson. A Crimeia já estava sob controle russo desde 2014, mas a Rússia ampliou sua ocupação nos anos seguintes. A província de Donetsk, no leste da Ucrânia, tem sido um dos principais focos do conflito. A cidade de Severodonetsk, por exemplo, sofreu intensos confrontos, com a Rússia assumindo o controle de grande parte da cidade em 2022. Atualmente, a Rússia controla entre 25% e 30% dos territórios de Donetsk, Kherson e Zaporíjia, além da maioria de Luhansk.
A perda de territórios estratégicos, como Kherson, teve um impacto significativo na economia e na infraestrutura da Ucrânia. A cidade de Mariupol, no sul, também foi severamente afetada, com a Rússia assumindo o controle após intensos combates, em 2022. A continuidade da ocupação russa nessas regiões levanta preocupações sobre a integridade territorial da Ucrânia e a estabilidade da região. A possibilidade de a Ucrânia recuperar os territórios ocupados permanece incerta. Especialistas militares alertam que, devido à robusta defesa ucraniana e ao apoio ocidental, as chances de retomar as áreas anexadas pela Rússia, como Donetsk, Luhansk e Crimeia, são baixas. A situação continua a evoluir, com esforços diplomáticos e militares em andamento para resolver o conflito. O impacto da guerra na Ucrânia estende-se além das perdas territoriais, afetando profundamente a demografia e a economia do país. Cerca de 5 milhões de ucranianos deslocaram-se para territórios ocupados, enquanto mais de 6 milhões buscaram refúgio no exterior, alterando significativamente a composição populacional. A destruição de infraestrutura vital, a interrupção de atividades produtivas contribuíram para uma contração econômica acentuada, com estimativas apontando para uma redução do PIB em 45% em 2025. A necessidade de reconstrução é urgente, com custos estimados em 524 bilhões de dólares. No entanto, a escassez de mão de obra devido ao êxodo populacional e a incerteza sobre o futuro dificultam a mobilização de recursos necessários para a recuperação. A economia global também sente os efeitos, especialmente em mercados de commodities, devido à redução da oferta de produtos ucranianos. A diáspora ucraniana, embora forneça mão de obra para outros países, resulta em perda de capital humano, essencial para a reconstrução nacional. Além disso, a fuga de cérebros limita a capacidade do país de inovar e diversificar sua economia pós-conflito. A diminuição da população ativa pressiona os sistemas de seguridade social e aumenta a dependência de remessas do exterior. A recuperação econômica dependerá de investimentos substanciais, reformas estruturais e, crucialmente, do retorno dos deslocados. Entretanto, a persistência de tensões regionais e a falta de garantias de segurança podem inibir o retorno voluntário. A reconstrução não é apenas uma questão de infraestrutura física, mas também de restaurar a confiança e a coesão social. A recente suspensão da ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia introduziu uma nova dinâmica nas relações internacionais. A decisão do presidente Donald Trump de interromper o envio de assistência militar após uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky gerou preocupações sobre a continuidade do apoio ocidental ao país. Embora Bruxelas tenha reafirmado o compromisso da União Europeia com a Ucrânia, evitando criticar diretamente Washington, a ausência do respaldo militar dos Estados Unidos representa um desafio significativo para a defesa ucraniana. Em resposta à mudança na postura americana, líderes europeus intensificaram discussões sobre a criação de uma força militar dissuasória comum. A ideia é reduzir a dependência da Ucrânia em relação ao apoio externo, especialmente dos Estados Unidos, e garantir sua própria segurança. No entanto, a formação de tal força enfrenta obstáculos, incluindo divergências políticas e a necessidade de recursos substanciais. Além disso, a administração Trump propôs um acordo à Ucrânia para a exploração conjunta de recursos, minerais, oferecendo ajuda militar em troca de direitos sobre a extração de minerais estratégicos no território ucraniano. Essa proposta gerou críticas internas, com opositores argumentando que poderia comprometer a soberania nacional e endividar futuras gerações de ucranianos. A falta de garantias de segurança no acordo proposto pelos Estados Unidos aumentou a apreensão entre os aliados europeus. A ausência de compromissos claros sobre a proteção da Ucrânia em caso de agressão russa levanta dúvidas sobre a confiabilidade do apoio internacional. Essa incerteza reforça a necessidade de a Ucrânia buscar diversificar suas alianças e fortalecer sua capacidade de defesa independente. A Ucrânia é rica em recursos minerais valiosos, incluindo lítio, terras raras, manganês, titânio e grafite. Esses minerais são essenciais para a produção de tecnologias modernas, como baterias elétricas e componentes eletrônicos. Antes do conflito, a Ucrânia já era reconhecida como um dos maiores produtores mundiais de manganês e titânio. O potencial econômico desses recursos atraiu o interesse de potências globais, incluindo os Estados Unidos. Em fevereiro de 2025, os Estados Unidos e a Ucrânia assinaram um acordo para a exploração conjunta desses minerais, com os Estados Unidos investindo mais de 500 milhões de dólares e compartilhando igualmente os lucros futuros.
No entanto, a exploração desses recursos está concentrada em regiões afetadas pelo conflito, como Donetsk e Luhansk, onde a presença militar russa complica a extração e aumenta os riscos para investidores. A falta de dados geológicos atualizados e a contínua instabilidade política e militar dificultam a avaliação precisa do valor e do potencial de exploração desses recursos. Sem uma resolução do conflito e a restauração do controle territorial ucraniano sobre essas áreas, os minerais permanecem inexplorados e o potencial econômico associado continua inativo. A exploração futura desses recursos poderia transformar a economia ucraniana, fornecendo os fundos necessários para a reconstrução pós-guerra e o desenvolvimento sustentável. No entanto, isso exigirá investimentos significativos em infraestrutura, segurança e estabilidade política. Além disso, a gestão transparente e equitativa desses recursos será crucial para evitar conflitos internos e garantir que os benefícios sejam amplamente distribuídos pela população. A guerra na Ucrânia não é apenas um conflito territorial. Ela está moldando o futuro da geopolítica global de maneira irreversível. Com a perda de territórios estratégicos e uma destruição massiva, o país enfrenta um cenário incerto, mas sua luta pela sobrevivência reflete a resistência diante de desafios impensáveis. O impacto dessa guerra ultrapassa as fronteiras da Ucrânia, afetando mercados, alianças e o equilíbrio global de forças. O que está em jogo é muito maior do que uma nação em guerra. As decisões tomadas agora definirão a estabilidade do cenário mundial por décadas. A Ucrânia, embora marcada pela tragédia, pode se tornar um ponto de inflexão para o futuro da segurança internacional. Esse momento histórico nos ensina, mais do que nunca, o quão interconectados estamos no tabuleiro global. Se você entendeu a magnitude desse momento, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários. O que pensa sobre o impacto da guerra na Ucrânia no futuro das potências mundiais? Aproveite para deixar sua opinião nos comentários. Acha que essa guerra vai acabar logo ou vai prolongar por anos? Se você gostou desse conteúdo, tenho certeza que vai gostar também do vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Você só precisa clicar e será redirecionado para o vídeo. Estou te aguardando lá.